Flamengo fez jogada de mestre, time tem trunfo pra temporada e Felipe Luiz abre o jogo sobre o futuro. Ontem o Flamengo venceu a equipe do Juventude num jogo muito importante. Além dos 3 pontos conquistados, também a quebra de um tabu, já que desde 1997 o Flamengo não conseguia vencer no Alfredo Jaconi. Os jogadores tinham ciência desse retrospecto. Danilo, após a partida, falou que isso entrou em campo sim, que os jogadores falaram sobre essa situação, falaram sobre isso ao longo da semana durante a preparação, o quanto seria importante e o quanto seria difícil esse jogo, a responsabilidade de conseguir atingir esse resultado positivo num duelo que nos últimos anos tem sido tão difícil para o Flamengo, mas os 3 pontos foram garantidos, o Flamengo se mantém na liderança absoluta do Campeonato Brasileiro e após a partida, no perfil oficial do Flamengo, houve até uma provocação, não só ao Juventude, mas a todas as equipes aqui do Rio Grande do Sul, já que jogando aqui o Flamengo venceu todos os adversários nessa temporada, no Campeonato Brasileiro. Venceu o Grêmio, venceu o Inter e agora venceu o Juventude. Aí na rede social, o Flamengo colocou os guri do Mengão com as imagens dos jogos contra o Inter, contra o Grêmio e contra o Juventude. Resultados importantes porque o Flamengo por muito tempo teve dificuldade de vir no Rio Grande do Sul e conseguir resultados positivos. Sempre foi uma dificuldade para o Flamengo jogar aqui, sempre foi complicado para o Flamengo somar 3 pontos jogando no Rio Grande do Sul e nessa temporada no Campeonato Brasileiro tá conseguindo fazer isso com facilidade. Não só no Brasileirão, né? Venceu também pela Libertadores o Internacional, jogando no Beira-Rio. Enfim, o Flamengo fazendo boas atuações no Rio Grande do Sul e teve, claro, essa provocação após a partida. Vou passar para vocês a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro neste momento, depois da vitória do Flamengo, com o Mengão líder, 50 pontos, o Palmeiras na segunda colocação tem 46 pontos, o Cruzeiro é o terceiro colocado com 44 pontos e o Mirassol fecha o G4 com 38 pontos. O Bahia é o quinto com 36, o Botafogo é o sexto com 35, o São Paulo tem 35 e é o sétimo. Com 31 pontos tem o Bragantino, oitavo colocado. O nono é o Corinthians com 29 pontos. O Fluminense tem 28 e está na 10ª colocação. O Ceará é o 11º com 27, com também 27 é o Internacional na 12ª colocação. 13º, Atlético Mineiro com 25 pontos. 14º, Grêmio com também 25 pontos. O Vasco é o 15º, tem 23 pontos. O Santos com 23 pontos é o 16º e na zona de rebaixamento Vitória com 22, Juventude com 21, Fortaleza com 18 e Sport com 11 pontos. Essa, portanto, a atualização deste momento após os jogos que já aconteceram desta rodada do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que o Brasileirão está com muitas rodadas em atraso, então muita coisa pode mudar na tabela de classificação, porque tem equipes com 2 jogos a menos, com 1 jogo a menos, como é o caso do Flamengo, então ainda precisa ajustar essa tabela, pagar, né, as equipes que têm que pagar esses jogos atrasados para poder ter uma noção melhor de como de fato está o Brasileirão. Mas o fato do Mengão ter conseguido mais 3 pontos deixa numa situação mais confortável, porque com 50 pontos, atrás veio o Palmeiras que tem 46 e 1 jogo a menos que o Flamengo. Então, por mais que o Palmeiras vença esse jogo que tem a menos, ainda assim não alcançaria o Flamengo. E o Cruzeiro já tem todos os jogos e o Mirassol, fechando o G4, também tem 21 jogos, 1 a menos do que o Flamengo. Então, ali no G4 pode mudar alguma coisa na tabela de classificação, mas a vantagem que o Flamengo vem construindo, essa gordura que o Flamengo vem conseguindo fazer, é o que está fazendo com que a equipe mantenha essa liderança absoluta, mesmo estando com um jogo a menos, mesmo estando nessa situação aí de precisar ainda pagar um jogo, tem garantido a primeira colocação e o Palmeiras é quem vem atrás nessa briga e, claro, né, a disputa também com o Cruzeiro. Tabela interessante do Brasileiro e quando todas as equipes tiverem a mesma quantidade de jogos, a gente vai poder ter uma dimensão melhor de como está a diferença de um time para o outro. Após a partida, o Arrascaeta falou sobre o trunfo que o Flamengo tem na temporada. Que trunfo é esse na perspectiva do Arrascaeta, de acordo com o que o Arrascaeta entende como vantagem da equipe nesta temporada? Ele enfatizou que o trunfo do Flamengo nessa temporada
é o Filipe Luiz. A declaração do Arrascaeta ela foi a seguinte: acredito que o principal é, depois de tanto tempo, a gente estar com um treinador há quase um ano. Cada um de nós sabemos como o Filipe trabalha. Temos que dar o máximo em benefício do clube. Estamos felizes com ele, com os companheiros e conquistando coisas importantes. Deixando claro que o bom desempenho do Flamengo, que a situação do Flamengo nas competições, ela passa muito pelo fato do Filipe Luiz já estar conseguindo completar quase que uma temporada inteira, quase que um ano inteiro no comando do Flamengo, fazendo até uma crítica às últimas temporadas, que o Flamengo não consegue ter um treinador do início ao fim da temporada desde 2011. São muitos anos que sempre troca o treinador ao longo do ano, muitos anos que o Flamengo não consegue ter um trabalho longevo. E de acordo com a visão dos jogadores e na voz do Arrascaeta, né, que foi o porta-voz dos jogadores, isso tem sido o principal e pode sim ser o trunfo do Flamengo nesta temporada, para esse restante de temporada, pensando na conquista dos títulos do Brasileiro, da Libertadores, caso vença a Libertadores ainda joga o Intercontinental, e a manutenção do trabalho do Filipe Luiz, o fato dos jogadores estarem adaptados à forma de jogo do Filipe Luiz, o fato do Filipe Luiz ter conseguido começar a temporada, fazer pré-temporada, tudo isso ajuda e ajuda muito no trabalho e tem refletido na forma com que a equipe tem se comportado dentro de campo. Há uma cobrança muito grande do Filipe Luiz em relação à atuação dos jogadores, mas também dos próprios jogadores entre eles. O Danilo falou que após o jogo de ontem venceu o Juventude, resultado importante, vitória histórica, mas ele cobrou o Samuel Lino logo após a partida. Ele foi atrás do Samuel Lino e falou: ó, eu dei essa e essa bola para você e você não conseguiu concluir a jogada, tem que acertar aqui, tem que acertar ali. Então mostrando esse comprometimento da equipe e também o comprometimento com o treinador e o quanto isso pode ser usado em benefício do próprio Flamengo. Entende-se então que a manutenção do Filipe Luiz, que esse trabalho que o Flamengo tem conseguido fazer com um técnico desde o ano passado, né, vindo de uma pré-temporada, o Filipe Luiz chegou na reta final do ano passado, conseguiu fazer a pré-temporada esse ano, tudo isso é um ponto positivo, é um algo a mais que faz com que a equipe tenha ainda mais qualidade, consiga apresentar um futebol com uma melhor qualidade por ter esse trabalho. E agora a expectativa do Flamengo é manter o Filipe Luiz, é renovar o contrato, e ele falou sobre as propostas, né, que aparecem, o porquê ele negou a tentativa do Fenerbahçe de tirá-lo do Flamengo. O Filipe Luiz ele falou sobre isso ontem após a partida, que houve sim um interesse, houve uma proposta e ele explicou por que ele definiu o futuro dele, definiu e escolheu ficar no Flamengo. Disse assim o Filipe Luiz: primeiro, quando outros clubes ligam, me deixam muito feliz, porque existe um reconhecimento do nosso trabalho e do que está sendo feito no dia a dia. Mas não é o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo tudo que eu quero para a minha vida e para a minha carreira. Não era o momento, obviamente, que tenho um compromisso com esses jogadores e esse clube e quero honrar. Então, o Filipe Luiz deixando claro que por isso ele não quis nem conversar a respeito desse desejo do Fenerbahçe. Entendeu que não era o momento, que não era a melhor situação e ele quer continuar no Flamengo. Ele entende que o momento é permanecer no Flamengo pela ideia que ele tem de carreira mesmo, que ele planeja para sua carreira. Ficar no Flamengo hoje, na visão do Filipe Luiz, é melhor para ele adquirir mais bagagem, né, ter mais experiência, poder competir em alto nível, tem um elenco de alto nível que faz com que ele consiga demonstrar e extrair o melhor desses jogadores e mostrar um bom trabalho, né, quando você tem boas peças fica mais fácil. Então, o fato de ser um elenco recheado de grandes jogadores possibilita que ele faça um trabalho que tenha esse reconhecimento em títulos. O Filipe Luiz entende que a permanência dele no Flamengo neste momento é o melhor para a sua carreira, para a sua ideia profissional, mas neste momento o futuro dele está definido, permanecer no Flamengo. Ele fez questão de deixar claro, tem um compromisso com os jogadores, tem um compromisso com o clube, quero honrar com esse compromisso e profissionalmente para ele é melhor continuar no Flamengo do que sair para uma outra equipe. Portanto, confirmando a informação de que o Fenerbahçe realmente foi atrás, fez uma proposta, mas o Filipe Luiz não pretende sair do Flamengo agora, não quer sair agora e entende que isso é o melhor para a sua carreira
como técnico, então definindo, né, o seu futuro, é a permanência, não sei até quando, mas é a permanência dele no Flamengo neste momento. O Flamengo nessa vitória contra a equipe do Juventude teve muitos pontos positivos. Primeiro, o bom trabalho coletivo, né, o reconhecimento dos jogadores em relação ao trabalho do Filipe Luiz, o reconhecimento do Filipe Luiz no desempenho dos jogadores, mas uma jogada de mestre que o Flamengo teve foi conseguir trazer o Saul para o Rio Grande do Sul para essa partida. O Flamengo foi muito bem nessa estratégia, o jogador que contou um pouquinho da saga dele para estar disponível para o jogo de ontem, ele que teve o nascimento do filho na madrugada de sexta para sábado, treinou no sábado, foi ficar com a família, e aí de sábado para domingo saiu de madrugada do Rio, uma viagem desgastante, com conexão, para chegar em Caxias do Sul e conseguir estar disponível para a partida, e foi a melhor escolha que o Flamengo poderia ter feito. Por quê? O jogador ele teve esse momento, né, de poder estar com a sua família, mas a presença dele no jogo era fundamental. E isso ficou muito claro, ele foi muito participativo, deu uma assistência, né, uma participação direta em gol, mas o contexto todo do jogo, ele foi muito importante, tem sido muito importante o Saul no meio-campo do Flamengo, jogador que articula, que toma conta do meio-campo, que também dá um passo à frente e ajuda nas jogadas ofensivas, como foi no cruzamento que ele deu para o gol do Arrascaeta, ele jogando quase como um ponta, né? Ele avançando bem as linhas, então é um jogador realmente que agrega e agrega muito. E o Flamengo fez uma jogada de mestre, né? Uma jogada perfeita para não ter, para conseguir dar ao jogador a oportunidade de estar nesse momento importante com a família, mas não perdê-lo nesse jogo que era fundamental a sua presença. Após o jogo de ontem, o Flamengo já foi direto para o Rio de Janeiro, saiu do estádio, foi para o aeroporto, chegou no final da noite, por volta de 10h30, 11 horas da noite no Rio. Jogadores passaram a noite em casa e hoje já se reapresentam no Ninho do Urubu para seguir a preparação focado nos jogos, no próximo jogo da Libertadores, que acontece na próxima quinta-feira. Então o time treina hoje, segunda, terça e quarta, o jogo quinta-feira, e claro, a gente cobre tudo aqui para vocês, vai deixar vocês bem informados de tudo que tá acontecendo. É isso aí, Nação Rubro-Negra, mais uma vez aqui com vocês, trazendo o que há de melhor, deixando vocês sempre bem informados. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí que eu trouxe para vocês, todo o crédito ao BTB. E é isso aí, galera, vão compartilhar, vão se inscrever no canal, deixar o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Conto muito com a ajuda de vocês aí, tá bom? Então um abraço aí, uma semana abençoada para todos e até a próxima.